Orando por ela, orando pela sua vida que ofertou, amém? Amém. Senhor Deus, Pai, nós queremos louvar, exaltar e bendizer o teu santo nome, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, os Teus filhos que ofertaram na Tua casa, Pai. Pai querido, que o Senhor venha abrir a janela do céu, Pai. Derramar o Teu favor através dos Teus filhos. Dar sabedoria àqueles que administram, Pai, as entradas da Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aqui está, Senhor, a Tua filha, a pastora Ana Paula, Pai. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida dela. Obrigada pela vida, Senhor, do pastor Adriano, das irmãs que estão acompanhando ela, Pai. Obrigada porque ela atendeu, Senhor, ao meu pedido, Senhor. Pai querido, ela foi a primeira mulher que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, para estar aqui, Senhor, falando conosco, ó Deus. Pai querido, porque eu sei que Tu irás usar a Tua filha, Pai. Pai querido, porque o Senhor não nos dá uma direção à toa, Pai. É porque Tu tem algo, Senhor, para realizar, Senhor, Pai querido, nas nossas vidas nessa noite, usando, Senhor, a Tua filha como instrumento, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque, Senhor, apesar, Senhor, das lutas, Senhor, das dificuldades que eu sei que a Tua filha enfrenta, porque todos nós enfrentamos, ó Pai, ela não olhou para nenhuma delas, Pai, e ela atendeu ao Teu chamado, Pai. Ela atendeu ao Teu chamado para estar aqui nesta noite, Senhor. Usa a Tua filha, Pai, de uma maneira tremenda, Pai, neste lugar, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos ouvir aquilo que Tu tens para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor da igreja, pode sentar. Se algumas pessoas já me conhecem. Por favor, o pastor Acate deixou que foi me abençoar e esqueceu. Obrigado. Como ela falou, eu sou a pastora Ana Paula, venho acompanhada do meu esposo, pastor Adriano, juntamente também com a diaconisa Ayumi, Adriana e Natália. Resolveram me fazer uma surpresa. Nem sabia que elas estariam aqui, mas Deus é bom. Deus, Ele vai conduzindo e nos mostrando que esse é o lugar. E eu não estou falando de rótulo de igreja, eu estou dizendo para você que esse é o lugar. Esse é o lugar, é a casa do Teu Pai. É onde a gente não deveria se cansar de estar. Como o salmista deixou escrito, me alegrei, como disseram, vão à casa do meu Pai. E a gente tem vivido um tempo onde as pessoas têm se cansado de estar nesse lugar. É uma pena, mas por outro lado eu me alegro, porque a vinda dele está próxima. Eu sinto Satanás com um bafo no meu pescoço. E ontem, conversando com uma pastora amiga, que chegou do Chile, e ela falou, pastora Ana Paula, está do mesmo jeito. Aonde tem uma igreja séria, você vai contar o número de pessoas. E aí ela contou algumas situações que os pastores têm vivido, e eu falei, não estamos fazendo não. Algumas situações que você está vivendo, querido, é aqui, em qualquer outro lugar. Porque ele vai voltar e vai buscar um povo. E de uma igreja, ele vai tirar uma igreja. E como você se encontra nessa noite? Foi me dado um tema, que é o tema anual dessa igreja. Estamos fazendo assim também na nossa igreja. É o ano do crescimento. E nós temos o hábito, no mês de março, de todas as mulheres estar pregando. Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu queria colocar todas as mulheres para pregar, só que o mês vai ser pouco. E diferente do mês de novembro, que a gente também está tentando fazer o mês dos homens, e aí a gente tem que contar e chamar de fora. E eu falei para o meu esposo que esse ano eu não queria chamar ninguém de fora, eu queria viver o tema. E o tema é o ano do crescimento. Se é o ano do crescimento, a de casa precisa crescer. Eu já comecei a ministrar sobre a sua vida.
Porque eu entendo que nós, como subindo nesse altar, nós somos uma carta viva. Então eu falei para o meu esposo, eu queria ir de casa. E olha que estamos passando um vento. E talvez elas pensavam assim, só vai vir de fora. Porque eu também pensei que só ia vir de fora. E o Senhor falou assim, não, é as da casa. Elas precisam, se de casa não crescer, querido, não adianta a casa cheia. Se você que está dentro da casa não entender o compromisso da casa, não adianta vir gente para encher. Não adianta. Porque se os da casa não tem compromisso, de que adianta a igreja cheia? Porque é os da casa que traz pessoas. É o da casa, é a ovelha que gera ovelha. Estamos vivendo um tempo que as ovelhas saem porque o pastor não foi na casa. Mas não é isso que eu aprendi com Jesus. Ele falou, vai de 2 em 2. E se não te aceitar, pega a sandália, bate e vai embora. E eu não estou dizendo aqui pisando na sua dificuldade. Você sabe qual é a sua dificuldade. Mas eu quero já liberar uma palavra para você, porque você é ovelha. E ovelha berra. Ovelha não fica muda esperando que o pastor vai na casa. Ovelha berra. Porque é o que a ovelha sabe fazer de melhor. É o que foi colocado na ovelha para se fazer. Berrar. Então, se você manda mensagem, pede ajuda, esse é o caminho. Não é outro caminho, não. Esse é o caminho. É o caminho de pedir ajuda. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas falam assim, de Satanás falar para mim e para você, fica quieta. Não fala mais nada, não. Tu já pediu muita ajuda. E quantos mortos dentro da casa do Senhor? Quantos dentro da casa do Senhor, sentados? E às vezes até trabalhando. E de verdade, às vezes não, a maioria trabalhando. Dentro da casa. Envolvido com Deus da obra. Não estava nada escrito isso. Mas eu não me movimento por aquilo que eu quero. Eu me movimento por aquilo que o Senhor direciona. E o Senhor começou com essa introdução. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu sei como eu tenho chegado. E de verdade, às vezes a gente chega na igreja, a vontade não é de fazer nada. Mas quando eu chego na igreja acabada, a primeira coisa que eu começo a chorar na presença do Senhor. E essa semana, hoje é terça, domingo eu estava no culto, e eu não estava me sentindo bem. E o Ministério de Louvor começou a ministrar. E eu senti vontade, porque um dia eu ouvi uma profeta que vai chegar aqui, porque aqui só tem time de peso. Obrigado, porque eu já vi hoje. Falei, Jesus, só vai vir mulher de peso. Mulheres que foram minhas pastoras, mulheres que me lideraram, vão subir nesse altar. Assim como a pastora falou, ela foi minha mãe na fé. Ela foi minha pastora, ainda continua sendo mãe, porque mãe, eu digo que mãe não tem ex-mãe. Então, se eu precisar de alguma coisa, eu sei para onde eu vou correr. É nos braços dos meus pastores. Pastor Cássio, pastor Vanderlei, vou ligar mesmo, porque é assim que filho faz. Eu sou pastora hoje, mas eu continuo sendo ovelha deles. E eu estava no culto. Para você não achar que eu não vou ministrar, pode abrir na sua Bíblia em Josué, Josué eu ministrei de manhã. É 2 Reis. Porque aí eu falei na igreja que a gente foge muito. Eu fugi. E no dia que a pastora me ligou, eu falei, sou eu mesmo? Ela falou, E aí, depois, visitando uma amiga pastora, ela me chamou para pregar numa consagração. E eu falei, não posso não, meu marido. Não, tu pode sim. Quando eu vi, eu tinha 2. Eu preguei de manhã, por isso eu confundi. E eu estava louvando na igreja, e eu me sentindo mal. E eu doida para colocar a mão na minha cabeça, porque aprendemos isso com a diaconisa Eliúde, há muitos anos atrás. Ela falou, coloca, se não está se sentindo bem, não precisa ninguém colocar a mão na sua cabeça, não. Alguém colocar a mão na sua cabeça é consequência. Primeiro quem coloca é você. Os sintomas, quem sente primeiro, sou eu. Depois que você percebe, talvez pela minha feição. E ela falou isso, e naquele dia eu falei, bota. Ela falou assim, não bota não. Você está aqui na frente, vão olhar lá atrás e vão dizer assim, está endemoniado e não está bem. Jesus. E eu botei a mão na cabeça. Coloquei a mão na minha cabeça, comecei a orar, comecei a louvar, botei a mão no meu coração, falei, Senhor, eu entrei aqui para te cultuar, O problema é que muitas vezes a gente entra e sai da mesma forma que entrou, porque nós não queremos se rasgar diante do Senhor. Não é diante dos homens, é diante do Todo-Poderoso. E daquele início ali, depois teve uma direção, uma moça passou mal na hora da palavra, e eu falei, não vou não, eu não gosto de sair na hora da palavra.
E a menina falou assim, pastora, ela falou que só vai sair se a senhora for lá. Eu falei, meu Deus. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, pastora, eu sonhei que a senhora me orava. Nós já íamos levá-la para o hospital. E aí, quando eu comecei a orar por ela, eu falei, amém, Jesus. Comecei a orar por ela. É uma batalha espiritual muito grande que ela estava sofrendo de opressão. E não era para médico. Era para a oração dos intercessores. E ali a gente orou por ela. E aí, quando eu estava terminando já aquela batalha, a pastora Kátia sabe como é que é, né? Nós somos filhos de pastor Marilene, aquela guerra, né? E aí a menina olhou para mim, olhou para ela e falou, a intercessora falou assim, então, nunca vai embora do jeito que você estava. Faz igual a pastora. Coloca a mão na cabeça e coloca a mão no coração. E eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque mesmo na hora da angústia, das aflições, as pessoas estão te observando. E as pessoas precisam saber que você é humana. Não é sobre cargo, não é sobre título, nem sobre idade. Eu não estou falando de chegar aqui e se descabelar. Mas eu estou dizendo que as pessoas precisam entender que o mês de março não seja um mês de empoderamento, não seja um mês aonde nós, lá, a minha igreja é assim, vamos pregar, vamos fazer, vamos acontecer, não, mas que esse mês de março seja um mês que palavras vão ser direcionadas para mim, para a sua vida, e de verdade, a gente vai apanhar tanto, eu falei para as meninas, quando você estiver pregando, Deus vai colocar a palavra na sua boca, mesmo que você não queira, porque não é só sobre nós, é sobre aquele que me chamou. 2 Reis, capítulo 5, diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. E ela disse à sua senhora, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi dizer ao seu senhor, assim falou a menina da terra de Israel. Amém, queridos? Naamã, um servo que tinha, né, várias qualidades, um comandante todo-poderoso, porque o Senhor fez com que ele ganhasse as guerras. O seu chefe, o seu senhor não tinha o que dizer de Naamã. Ele era guerreiro, mas porém leproso. Mas o que me chama a atenção sobre o tema é vivendo em fé e obediência. A Bíblia faz questão de dizer que tinha uma jovem, que tinha uma menina que estava cativo naquele lugar. Esquece a menina, porque podia ser qualquer uma. Podia ser uma idosa, podia ser uma adolescente. Eu não quero tirar o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia diz que isso é pecado. Mas se eu vi, só tem uma garotinha aqui pequenininha. Então essa palavra é para nós. A Bíblia diz que essa menina foi levada cativa. Que essa menina serviu o Deus Todo-Poderoso. Mas que, porém, estava presa. Que, porém, não pediu para estar naquele lugar. Não queria ser escrava. Mas colocaram ela como escrava. Já quero liberar mais uma palavra para você nessa noite. Não importa o cenário aonde você esteja. O que importa é o que está dentro de você. E o que está dentro de você não foi homem que colocou. O que está dentro de você foi colocado pelo Todo-Poderoso. Tem um dínamo dentro de você. Tem uma explosão dentro de você. E talvez você olhe a sua situação, a sua idade, as suas condições, e você diga assim, para mim, já deu. Mas assim como foi nessa situação, talvez tenha alguém leproso perto de você. Talvez tenha alguém leproso na sua casa. Tem alguém leproso no seu trabalho. Mas você está se sentindo tão oprimida que você esqueceu o que você carrega. Aquela menina
ela estava presa, era ela cativa, mas ela conseguiu observar. E algumas vezes a gente ouvindo, né, algumas pessoas elas falam que talvez aquela menina viu Naamã tirar a roupa. Eu acredito que não. Porque o tema proposto para esse ano é fé. O tema proposto para esse ano é vivendo em fé e obediência. Quando você vive em fé, você não precisa ver como está o meu corpo físico. Quando você vive em fé, Deus te revela como eu estou por dentro. Então você não precisa ver se eu sou leproso ou não. Quando você vive em fé, você olha para mim e sabe se eu sou sepulcaiado ou não. Quando você vive em fé, você sabe quem sobe nesse altar ou quem ministra em outros lugares, quando está com mentira ou não, porque você vive em fé. Quem vive em fé, Deus mostra. Quem vive em fé e em obediência, Deus revela. Então aquela menina estava presa no físico, mas no espiritual não. Porque ela conseguiu conquistar a mulher de Naamã. Não era uma pessoa qualquer. É uma menina que vivia em Israel e sabia que ali tinha um profeta chamado Eliseu. Então eu posso conjecturar que aquela menina sentava e ouvia Eliseu. Sabia da autoridade que Eliseu exercia, que era muito maior do que a autoridade que Naamã exerce. Talvez você chegue na casa do seu patrão, da sua patroa, e você olha. Talvez você tenha alguém na sua casa, e você olha, e tem um patamar, e tu fala, meu Deus! E Deus fala assim, não é nada disso. Está leproso. Talvez você olhe pela aparência, e você olha para a pessoa, e você acha que a pessoa está bem. Eu costumo falar lá na igreja para as meninas, cuidado com o status. Porque o status desvia quem colocou o status, e o status desvia quem vê o status. Porque se você vê o status com os olhos carnais, você desvia. Porque eu sei, porque na minha igreja aconteceu isso, onde eu sou pastor. Pessoas olham o status dos outros e dizem, não é possível, pastor. Não é possível que a senhora e o pastor não estão vendo. Eu falei, estamos. Só que eu não vejo com os olhos que você vê. Eu vejo com os olhos espirituais. Quantas das vezes você olha o status de alguém, você não identifica essa pessoa está leprosa, e você olha e fala, não é possível, só vive me pedindo oração, e olha o que coloca, está leproso, só que coloca um status de aparência. Vivendo significa que é independente do momento e das circunstâncias, você tem que estar vivendo. Aquela menina, independente do momento que ela estava passando, ela estava vivendo. E quando você está vivendo, vai gerando algo dentro de você. Quando você vai vivendo, independente das dores que você sente, você se alegra em ir para a casa do Senhor. Independente do momento que você está vivendo, quando alguém te fala assim, é mês de março, você fala assim, não, eu quero estar lá. Não, eu não participei não do ensaio não, mas eu quero cantar. Quando você não está vivendo, você não vem para o ensaio, alguém te chama para subir e fala, consegui vir. Você não está vivendo. Mas quando você está vivendo, você sabe por que você não veio para o ensaio. Ainda que alguém vai te julgar, mas você sabe por que você não veio. Então quando alguém te chama, e melhor dizendo, tu nem espera ninguém te chamar. Porque quem está vivendo sabe quem foi que chamou. Então toma posse do chamado e vem. Ela sabia quem ela era. Ela falou assim, não, eu preciso fazer algo por essa família. Fé significa que você está firme e inabalável. Hebreus capítulo 11. Fé. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas talvez que a sua fé é lá embaixo. Talvez você chegou aqui nessa noite, pastor, eu estou daquele jeito, mas eu profetizo, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. O Senhor tem ministrado comigo sobre mulheres improváveis. O Senhor tem nos deixado essas mulheres improváveis na Bíblia
para nos mostrar que se elas podem, nós também podemos. Que independente como está o seu esposo, você pode mudar o ambiente da sua casa. Independente como aquele homem ganhava, ele ganhava guerras, mas quando ele chegava dentro da sua casa, eu posso ver aquela menina olhava a tristeza. Quando ele chegava em casa, que tomava banho, que ia para comer alguma coisa, aquela menina observava o semblante daquele homem. Não, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. E se ela israelita, porque está dizendo que ela era, ela orava. Quer ver o sobrenatural? Comece a orar. Quer ver o sobrenatural? Joga fora essa preguiça. E fala, Senhor, eu preciso ter relacionamento. Oração é relacionamento. Tá bom, a gente fala, eu estou lavando louça, é verdade, irmão. Eu estou fazendo comida, é verdade. Isso é verdade. A gente está andando na rua, alguém está achando que a gente está maluco, não, a gente está falando com Deus, é verdade. Mas tem um momento que é eu e você, sabe? Você e ele. A gente entra no quarto, sou eu e ele. E ele quer se revelar. E eu tenho certeza, eu posso conjecturar, porque minha Bíblia me dá base, que Deus se revelou àquela menina e falou assim, eu não te coloquei nesse lugar à toa. Aonde você está, que tem um leproso, não é à toa. Às vezes nós olhamos e falamos, Senhor, não é possível, Senhor. Sai de uma luta e entra na outra. Não, ele não te confundiu com o Rambo, não. Ele não te confundiu com nenhum super-herói, não. Não. Ele só olha para você e diz assim, você é um intercessor. Você é uma intercessora, é só isso. Não é Rambo, não. Não, ele não está esperando que você coloque assim, aquela fita vermelha. Não, não é isso, não. Ele está esperando que o dínamo saia de dentro de você e contagie essa pessoa. Porque a Bíblia faz questão de dizer que Naamã foi. Eu vou ganhar tempo. Versículo 9. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou mensagem para dizer, vai-te lava 7 vezes no Jordão. Tua pele será restaurada e ficarás purificado. Naamã ouviu o que aquela menina tinha falado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo, eu tinha certeza de que ele viria me encontrar. Invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus. Colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Fava de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar nele e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém seus servos foram até eles e disseram, meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais se ele apenas diz, lava-te e ficarás purificado. Lucas 17, 14. Diz sobre os leprosos. Botou ali? Coloca para mim. Lucas 17, 14. Por favor. E ele, vendo-os, disse, ide e mostrai-vos os sacerdotes, e aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Quando nós obedecemos, quando somos obedientes, algo já muda dentro de nós. Quando a gente, aí eu trago para o mês das mulheres, quando uma música é liberada para louvar, e que ainda você não saiba, só obedeça. Quando a gente obedece, flui melhor. Quando a gente obedece, tudo flui. Eu não sei não, mas se você fizer, eu estou junto. Foi liberado uma palavra, os leprosos.
No meio do caminho, eles foram curados. E um voltou rápido e entendeu que naquela obediência gera vida e desobediência gera morte. Naamã tinha qualidade, mas porém era orgulhoso. E quase que o orgulho de Naamã fez com que ele ficasse leproso o resto de sua vida. Tinha uma bênção, tinha uma presença dentro da casa de Naamã. Era o próprio Espírito Santo que estava naquele lugar. E quase que Naamã jogava tudo fora. Quantas vezes o Senhor usa pessoas para nos abençoar e por nosso orgulho, quase que a gente joga tudo fora. E talvez você parou e pensou, eu já fiz isso, eu também já fiz, por causa do nosso orgulho. E Deus usou alguém. E eu estava conversando com o Senhor, falei, Senhor, esses servos não eram qualquer pessoa. Esses servos não eram qualquer um. Esses servos não eram daquele tipo, tipo assim, quer fazer, faz, não faz, problema. Eu sou escravo mesmo. Não. Aquele servo falou assim, eu sou escravo. Eu sou servo. Eu sou escravo, mas eu sou servo. Às vezes a gente não coloca a mão em alguma coisa, porque não é a gente que colocou. Às vezes a gente se trava de fazer as coisas, porque nós não estamos na direção. E isso é o pior erro que a igreja tem cometido. Foi falado aqui de você ouvir a voz do pastor e obedecer. Meu marido é o pastor da igreja e eu sempre falo para o Senhor, Senhor, me ajuda a obedecer em amor. Ainda que eu não concorde, mas não quero fazer por fazer. Porque fazer por fazer é melhor não fazer. Se você faz por fazer, uma hora você vai mostrar quem você é. Uma hora você vai se rebeliar. Não tem para onde correr. Porque eu já ouvi pessoas falarem, ainda bem que não foi para mim, mas eu já vi testemunho de pastor dizer, eu só fazia porque era sua pastora que era a sua sogra que era pastora desse lugar. Agora ela já morreu, o que aconteceu? Ele se rebeliou. Está por aí. Então cuidado, não faça por fazer. Aquela serva, aquela menina entendeu que ela tinha que dar a direção certa. Ela não falou assim, tem uma igreja lá. Não, tem uma igreja. A gente tem lá uma pastora baixinha, sei lá. Ela falou até que não vem para o ensaio, negócio meio estranho. Falou aqui em cima do altar. Tem um pastor, sabe? Não, não é assim não. Não é sobre isso não. É sobre unidade. Vivendo em fé e obediência, precisa se fazer isso em unidade. Só vai viver em obediência quem ficar em unidade. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Está na casa, Jesus. Oh, Espírito Santo. Então, versículo 14. Então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como pele de um menino, e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus, com toda a sua comitiva, e ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas o presente do teu servo.
o Espírito Santo da verdade. Quando a gente vive em fé, somos curados por inteiro. Somos curados por completo. O Senhor, Ele não queria só curar a pele de Naamã. O Senhor não quer só curar a mim e a você. Ele quer curar o nosso interior. Quantas pessoas são curadas no físico e pega a sua bênção e vai embora. Naamã voltou, se prostrou sobre ele e confessou que não há Deus como Deus de Israel. Eu não sei qual a importância que você sabe que você sabe que você tem no reino. Mas mais uma vez eu quero te dizer, não importa a sua idade, o Senhor conta com você. Não importa a sua idade, essa igreja conta com você. Eu falo muito lá na minha igreja, como eu queria ter umas irmãs de cabelo branco. De cabelo louro, né, irmão? De cabelo vermelho. Assim, a gente vai tentando, né? A gente vai... Tá certa. Tá linda. Tá... Isso mesmo. Mas como eu queria ter mulheres idôneas. Que privilégio, igrejas. Eu já falei isso aqui, repito. E aonde eu vou que tem mulheres idôneas, eu falo. Porque sobre vocês há uma responsabilidade de não se calar. E como eu falei, eu queria tirar a menina e colocar a idade de vocês, porque muitas vezes vocês se calam. Ah, não vai me ouvir não. Ah, eu já sou... Desculpa a expressão, mas é o que vocês usam. Já sou velha. Velha estrada. Deus não te matou ainda. Então se você está aqui, Deus conta contigo. Tira dos teus lábios que você está velha. Tira dos teus lábios que você não pode fazer um pouco mais. Entendendo e respeitando as suas limitações. Mas o Senhor, Ele não é doido. Deus não é maluco, gente. Ei, se você está aqui ainda, se Deus coloca uma responsabilidade nas tuas mãos, independente do momento e as circunstâncias que você está vivendo, Ele está dizendo, eu estou contando com você. E por que você se trava? Quantos lares esperando você? Você é mais ousada? Olha para suas netas. Obediência significa o ato de acatar ordens, regras ou submeter-se à vontade de uma autoridade. Olha para mim Lucas 6:46, por favor. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? A gente levanta a mão. A gente dá glória. E o final da estrofe do louvor diz assim, vai dando glória, porque a sua família, né, vai ser salva, e vai vir outros, e mais outros. E por que você tem se calado? E por que você dá glória aqui? E às vezes, na reunião de família, você fala assim, não, calma aí um momentinho, não, calma aí. A idosa vai falar. Gente, não tem como não se calar quando uma idosa se levanta. Não tem como se calar quando uma mulher idônea se levanta. Porque uma mulher idônea sabe quem ela é. Ela sabe para que ela foi chamada. E se você já passou dos 30, já é idônea. Tem umas aí que não gostam de ser chamada de tia nem de vó, não. Eu adoro. As crianças vão nascendo, pastor, aí é uma confusão, tia, pastor, avó. Falei, pode me chamar de vó. E se me der benção, fico mais feliz ainda.
Aceita, porque dói menos. É uma responsabilidade boa que Deus colocou sobre mim e sobre a sua vida. Aquela menina estava cativa. E aí, se a gente vê a idade, ela falou e uma mulher ouviu que era mais velha do que ela. Talvez o que muitas vezes falta em mim e você, de 40 a mais, é que a gente às vezes não desce para ouvir alguém falar de idades menores do que a gente. E aí talvez a gente olhe, a gente já julga, e muitas vezes ele só quer um abraço. E eu posso conjecturar aquela menina indo falar com a tua serva, a sua senhora, a serva indo falar com a sua senhora, porque a Bíblia faz questão que ela dizer que ela falou com a sua senhora. Ela sabia o seu papel. Mas aquela senhora viu que ela carregava também algo diferente. E eu falei hoje na consagração sobre Raabe, uma prostituta, mas que quando os espias entrou, ela soube distinguir, porque eles não entraram dizendo que era espia. E eu acredito que eles também não entraram com roupa de Israel, porque eles tinham que se esconder. Mas quando ela olhou, ela falou assim: eles são diferentes. Não importa a cor do seu cabelo, se você pinta de louro, de preto, se você deixou branco, se você botou mega como eu, não importa. O que importa é quando alguém te olha e diz assim: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Pode falar, pode pedir oração, porque tem autoridade. Quando você tem autoridade, as pessoas vão respeitar a unção que você carrega. Na igreja onde nós somos pastores, não admitimos, graças a Deus, que até o dia de hoje, não que nunca eu fiquei sabendo, que alguém te respeitou, um porteiro ou alguém mais velho. Não. E não também que alguém mais velho te respeitou alguém mais novo. Porque senão a gente troca. A gente acha também, por ser mais velho, pode fazer o que quer. Aquela senhora ouviu o que aquela menina tinha. Essa igreja não é conhecida porque é as igrejas dos idosos. Eu acho isso. As igrejas dos idosos, as igrejas dos jovens. Não! É a igreja dos servos de Deus. É a igreja onde a gente chega e sente a presença, ainda que for no playback, é sobre isso. Aonde as meninas que subiram aqui para louvar têm autoridade. É isso que Deus está falando. É sobre essa autoridade. É sobre essa simpatia. É onde as irmãs apertam a sua mão. Eu acho essa lourinha aqui, tão bonitinha ela. A senhora mesmo de roupinha preta. A senhora é linda, tá? Nem todo chamado é para o palco. Alguns são para o bastidor. Nem sempre o Senhor vai te colocar num lugar como esse e pegar o microfone. De verdade. Não é hipocrisia, gente. Pegar o microfone é algo sério. Às vezes nós que somos pastores, a gente erra, né? Aí quando chega em casa, a gente fala assim: meu Deus, eu errei. Será que amanhã eu vou ter que pedir? Às vezes já foi, já deu. Porque quem fala muito, erra muito. Então fica tranquilo. Porque às vezes a gente está num tempo onde as pessoas querem pegar o microfone. Onde as pessoas querem ser notadas. Mas não é isso que Deus está dizendo. Eu não te chamei para ser notada pela terra, eu te chamei para ser notada pelo céu. Quando essa menina, quando Naamã vai para nós, acabou. Mas não acabou, né? Porque eu estou ministrando sobre ela. Na terra, talvez o legado, alguém olhou e falou assim: já foi.
Mas vai ter alguém que vai lembrar: ah, tinha uma irmã. Quando eu chegava por aquelas portas, quando eu ia na casa da minha colega, tinha uma irmã. Ela tinha uma avó, sabe, que era diferenciada. Não, ela tinha uma avó, sabe, porque tem a avó do coque, tem a avó que reprime, mas tem a avó que faz o bolo. Cada um do seu jeito. A gente chega na casa dela, ela faz um bolo de chocolate. A gente faz uma bagunça santa. Não, mas tem aquela avó que a gente chega, ela já olha a gente de rabo de olho, mas também ela libera logo uma palavra, ó. Cada um tem seu jeito. Deixa Deus te usar do jeito que Ele quer. Aquela menina, talvez foi levada para aquele lugar com um propósito, de Naamã reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Pessoas que talvez você esteja reclamando, que está do seu lado. O marido que ainda não se converteu ainda. O filho que ainda não se converteu ainda. É Deus te tratando. Como você se encontra por dentro. Todo momento você pensa em parar. Todo momento você pensa em desistir. Você olha para a circunstância e você pensa: acabou. Deus está dizendo: eu não te chamei para isso. Eu te chamei para viver em fé e em obediência. Você pode ser um anônimo na terra, mas será reconhecida e terá galardão no céu. Às vezes a vida nos leva para lugares e situações difíceis, ambientes espiritualmente frios, momentos inesperados. Mas se você continuar vivendo em fé, em obediência, Deus usará isso como cenário de milagre. E quando eu estava escrevendo isso aqui, eu não sei o que tem acontecido nessa igreja. Eu não sei muitas vezes o que chega ao ouvido de vocês. Porque as pessoas têm o hábito de dizer assim: nossa, aquela igreja está fria, né? Só que a gente esquece que a gente é a igreja. A gente esquece que a responsabilidade não é só do ministério de louvor. A gente esquece que para um ambiente desse funcionar com a glória de Deus, eu preciso limpar. Eu primeiro limpo aqui. Eu não cultuo quando eu chego aqui. Eu cultuo de manhã. E quando eu acordo de manhã, como é que eu acordo? Hoje tem mais um culto? Hoje é mais uma terça-feira, mais uma quarta, depende dos dias de culto, mais uma quinta. Como é que eu acordo? É como eu acordo. Então não tem um ambiente. Porque aí, quantas mulheres já começou domingo, né, e vão sendo ministradas, que passaram por dificuldade? Quem foi Abigail? Abigail pediu para matar Nabal? Abigail se prostrou. Abigail intercedeu. Abigail, daquela época, colocaram ela para casar com Nabal. Ela não pediu, como eu e você. Como eu e você, que eu falo na minha igreja, tá filmando aí, mas vamos lá. Você que é casado, né? Isso é para quem é casado. Aí as mulheres engravidam, ela fala: pastor, eu engravidei. Bom, né? É, porque você é casado. Você é casado, você engravidou. Os filhos vieram. Deu trabalho. Mas você, né? Colaborou. Os filhos vinham 1, 2, 3, 4, né, Natália? É? Deu trabalho. Mas eu não posso me enlouquecer, eu não posso me desequilibrar, me desestruturar com os trabalhos que meus filhos me dão. O momento, o tempo que nós estamos vivendo, precisamos pedir a Deus equilíbrio. Porque nunca sabemos o que pode acontecer ao nosso redor. E o que está para acontecer. Se você falava isso, que a igreja está fria, cuidado,
Porque você é a igreja. E talvez é você que está fria. É você que está frio e você não reconhece isso. Porque o que a gente mais vê é pessoas pulando de igreja a igreja. Porque a igreja que ele estava fria. Só que ele foi para outra igreja. Um certo momento ficou bom. E daqui a pouco a igreja esfriou de novo. E daqui a pouco isso vai acontecendo. O que tem acontecido? Será que não é você que está frio? Será que tem cinza? Não tem cinza demais? E precisa ser limpo? Porque Levítico fala isso. É todos os dias. Quer dizer, todos os dias. Relacionamento com Deus não é quando eu quero. E você precisa casar com Deus Pai. Você precisa casar com o noivo. Tem muita gente vivendo romance. Igreja não é romance. A Bíblia diz assim para pais solteiros: ele é meu marido. Então a igreja não é romance. Eu faço hoje que a circunstância está boa. Tem que voltar para cá, né? Tá fumando, me ajuda. Sabe, eu faço hoje que a circunstância está boa. Se eu fosse esperar a circunstância melhorar, para mim estar aqui hoje, de verdade, nem do quarto eu sairia. E talvez você chegou aqui assim. A circunstância é totalmente desfavorável. Mas Deus está dizendo: ei, se levanta. Olha para mim Romanos 12, capítulo 12, versículo 17. Estamos caminhando para o fim. A menina era improvável, mas era cheia de fé. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Pode passar, por favor. Até o 19. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança não é minha, não é sua, é dele. Essa menina entendeu que levaram ela como cativa, mas tinha algo dentro dela. Temos vivido um tempo que aonde Deus tem permitido, e eu vou falar para você, Deus tem permitido as pessoas pisarem no nosso carro. Você tem sentido isso? Eu tenho sentido isso. Deus tem permitido as ofensas muitas vezes chegar na minha e na tua direção. E como você reage? Temos vivido um tempo onde as pessoas falam assim: eu sou crente, mas eu não sou boba. A Bíblia faz questão de dizer que essa menina era serva, mas ela carregava algo diferente dentro dela. Ela sabia quem era Eliseu, e aquilo não podia ficar somente para ela. E quando hoje eu ministrava sobre Raabe, quando ela fala assim: salve meus pais, meus irmãos, e o espia diz assim: se eles estiverem dentro da sua casa, então se eles estiverem, é porque eles não estavam. Entendeu? Eles não estavam. Talvez por aquilo que ela vivia, não tinha condições da família estar ali. Mas quando ela entendeu que Deus fez e ia fazer por ela, ela falou assim: não, eu quero salvação para todos os meus.
Eu não sei quantas foram as suas feridas. Algumas pessoas conhecem o nosso testemunho. Nós temos um filho que está na homossexualidade. Ele não é homossexual, ele está, mas ele não é. E meu filho, na semana, vai fazer 2 anos que ele está em Londres. E na semana, acho que uns 15 dias, foi uns 15 dias, se eu não me engano, não lembro direito, que meu filho estava para ir para Londres. O meu filho me contou, porque até então, quando meu filho era pequeno, que eu comecei a perceber, porque mãe percebe, vó percebe, pai percebe, mas a gente vai fingindo, entendeu? Só que depois, quando a bomba explode, a gente fala assim, Deus! Ele fala assim, eu mostrei para você. Você é meu servo. Eu falei com você. Só que a dor era muito grande e você preferiu colocar um tampão. Mas se você colocasse essa dor diante de mim, ficaria mais fácil. Eu vou abrir um parênteses, não sei porquê, mas Deus mandou falar. Se você desconfia de alguém, não hackeia o telefone dele não, dela não. Deus já te mostrou. Porque talvez você vai ver coisas que você não vai suportar. Eu estou falando isso porque eu tive que aconselhar pessoas assim. Deus já te mostrou. Não precisa você ficar cafundando nada não, entendeu? Catucando, melhor dizendo. Catucando nada não. Deus já tinha me mostrado. Meu filho acho que tinha, não sei se 9 anos, acho que 9 anos. Conversei com ele e falava, não, tá. Foi uma luta, meu filho veio para Cristo junto conosco. Meu marido vai para o monte, alguém diz para ele, você, filho de crente não é crente, você precisa aceitar. Ele aceitou no monte, continuou caminhando conosco. Batiza, não batiza. A primeira vez eu não deixei. Falei pro meu marido, não estou de acordo. Depois ele veio, conversou comigo, meu filho conversou comigo. Mãe, eu quero lutar. Então tá bom, quer lutar? Então vamos embora. Se batizou, enfim, meu filho não resistiu. Primeiro Deus batizou meu filho com o Espírito Santo. Um menino muito usado por Deus, E aí, logo assim, né, foi passando o tempo, meu filho foi lá com a minha mãe, saiu de casa. E agora, 2 anos atrás, meu filho na minha casa, ele conversando comigo. Porque até então, na escola do meu filho, alguém tinha perguntado para mim, você sabe se ele tinha sido abusado ou não? Eu falei, não. Perguntou como é que era o pai, essas coisas de pergunta mesmo. Expliquei, né, que nunca tinha desconfiado, meu esposo, então, amigos nenhum. E aí passou. E ela falou, nossa, você conversa com ele? Eu falei, não, conversa, procuro, né, ouvi-lo e saber por que entrou nessa situação. Mas há 2 anos atrás, meu filho quis contar para mim. Né, e assim, meu filho já estava bem envolvido na homossexualidade, né? Ele falou assim, isso não vai machucar minha mãe, porque minha mãe é mulher de Deus. Então, assim, se prepare para aquilo que você precisa ouvir de pessoas. Porque, às vezes, tem um homossexual perto de você, tem uma lésbica perto de você, tem um pedófilo querendo largar perto de você, tem uma prostituta querendo largar, só que você, às vezes, se coloca numa posição que a pessoa ela não tem coragem de falar para você, porque ela fala assim, vou me discriminar, então ela prefere, o pecado vai consumindo. E aí meu filho me contou, mãe, quem me molestou foi meu tio. E aí ali, né, a gente, tava só eu e ele, acho que eu, ele e minha irmã, e a gente conversando, né, e eu falei, Senhor, calma aí, né, Senhor, me ajuda aqui pro semblante, não. E esse meu cunhado, ele já tinha ido embora para São Paulo e ele faleceu em São Paulo. E eu falei, e agora? Como é que eu vou contar isso para o meu esposo? Porque eles eram um em carne. E na época, quando ele sofreu um atentado em São Paulo, porque ele era muito abusado, ou roubar a bicicleta dele, e ele, né, reagiu. E eu esperei um tempo e falei com o meu esposo. Na hora eu pensei que o meu filho, sabe, estava até brincando assim, e ele foi me contando como é que era. Era de dia, era numa brincadeira de pique-esconde, ele nunca dormiu na casa do tio, não era de noite,
mas era na brincadeira de pique-esconde. E meu filho foi molestado pelo tio. E talvez isso te choca, mas eu quero te alertar nessa noite. Tem pessoas perto de mim e de você, esperando que o Espírito Santo, a essência dele, exale de tal forma de você, que eles vão te procurar. Quantos homossexuais já me procurou? Quantos pais já procuraram meu esposo para pedir ajuda? Porque a gente é super-homem? Jamais. Só que a circunstância não me aprisionou. Eu sei o meu chamado. Eu não preciso de microfone. Você não precisa de microfone. Você só precisa entender qual é o seu chamado. Se coloque de pé. Essa menina entendeu qual era o seu chamado. Ela entendeu que ela precisava exalar o cheiro de Cristo. E eu falo muito lá com as meninas, cuidado com as suas reações. Porque a sua ação você controla, a sua reação não. A sua reação diz mais do que você é. Porque a gente tem o hábito de falar assim, eu fiz isso porque pisaram no meu calo. Eu tratei a irmã assim porque a irmã fez isso comigo. Não. Você fez algo errado, se vingou, porque tem algo dentro de você que ainda não é a essência de Cristo, está faltando. E que nesse mês de março, como esse louvor que foi profetizado, a gente floresça. 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 Porque flor tem espinho. E ainda que ela não tenha espinho, quantas abelhas vai nessa flor? Mas ela continua florescendo e exalando o bom perfume. Não importa o espinho que está perto de você. Não importa quem foi que te picou. Importa o que está dentro de você. É isso que Deus vai falar com vocês nesse mês de março. E vai continuar falando. E vai usar mulheres poderosamente nesse lugar. E vai usar vocês poderosamente nesse lugar. Porque não é sobre quem vem de fora. Deus está falando com quem está dentro. Que você que está, porque a gente vem aqui, a gente prega, ela vai lá e prega. Mas sou eu que estou na casa, que preciso tomar conta da casa. Aquela menina estava na casa porque o Senhor colocou ali, mas algo precisava acontecer naquela casa. Faltava a presença. Tem casa que Deus vai te levar, porque está faltando a presença. E Deus conta com você para essa presença. Pai, obrigado, Espírito Santo. Eu quero glorificar e exaltar o teu nome. Pai, que dependente da circunstância e do momento que nós temos atravessado, não importa, Pai. Quantas pessoas leprosas perto de nós, e que muitas vezes nós tememos, e que muitas vezes nós falamos, envia outro, manda outro, quando o Senhor está dizendo, é contigo que eu conto, é contigo que eu quero contar. Deus, então nos ajuda nessa noite, que essa noite seja uma noite de reflexão, para saber verdadeiramente qual é o nosso chamado, para saber qual é a essência que tem exalado de dentro de nós. Pai, eu não sei como está a casa das tuas filhas, eu não sei como é o trabalho das tuas filhas, e muito menos, Pai, do que essa igreja tem passado, mas o Senhor se faz presente nesse lugar, não é por quantidade de pessoa, é por corações liberados na obra. Não é por quantidade de pessoas, Pai, é por pessoas disponíveis e dispostas a fazer a tua vontade. Então, que pessoas que estão nesse lugar, Pai, possam estar dispostas e disponíveis. Talvez olhamos e não damos nada, mas é a
tua presença, Pai, que menciona quem nós somos no teu reino. Toma essa igreja em tuas mãos, Jesus. Que toda boca, Pai, que tem se batido contra essa igreja, Pai, em nome de Jesus, a nossa briga não é contra a carne, é contra o sangue, é contra Satanás e seus demônios. Se tem pessoas, Pai, contando para que essas portas se fechem, Deus, perderam. Mais um ano, Jesus, perderam. Que o Senhor possa continuar dando força e vigor para os pastores dessa casa, para os líderes dessa casa, que o teu nome continue sendo glorificado por teus filhos. Toca na saúde deles, Pai. Toca na saúde da pastora Kátia, Jesus. Toca na estrutura da tua filha, dê sabedoria, Espírito Santo. Deus, porque ela, Pai, é a segunda dessa casa. É ela que é a conselheira do teu esposo nessa casa. É ela que ouve o que muitos não ouvem, Pai. Então ajuda a tua filha. Não permita que nada e nem ninguém venha abater o ministério da tua filha. Porque o Senhor colocou a tua filha com um propósito nesse lugar. Para direcionar, para apacentar, para aconselhar mulheres nesse lugar. Então eu te oro nessa noite, Pai, e te agradeço e te engrandeço por essa oportunidade. Assim eu te oro, Pai, te aplaudimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplaude o Senhor. Aleluia. Eu não sei quando Deus vai fazer, como Deus vai fazer, mas eu sei que eu vivo em fé e obediência. Amém, irmãos? Eu perguntei para a pastora se ela estava ouvindo a minha conversa. Né, Nízia? Não é, irmã Zira? Cadê a Sirlene? Está lá atrás. Perguntei para ela se ela estava ouvindo a minha conversa com as irmãs hoje ali na cozinha. Que algumas coisas que ela falou aqui, eu estava justamente falando com as irmãs ali. Estava falando sobre adoração. Sobre sentir a presença de Deus, que às vezes a pessoa sai da igreja falando que o culto estava frio, que a palavra era isso, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Eu falei, frio sou eu. Não foi isso que eu falei, mas vocês... Porque eu preciso, quando entrar na igreja, rasgar o meu coração. Eu ainda falei para a Sirene, por isso que eu falo, não olhe para o irmão que está do seu lado na hora da adoração. Não deixe que o seu irmão impeça você de adorar, de rasgar o seu coração. Porque é você que faz o culto, é você que chama a presença de Deus para esse lugar. Né? E a pastora Ana Paula sabe de nada. Toma, estou falando só o que eu falei. Amém, irmãos? E que nós possamos, né, assim com essa menina, que foi levada cativa, e ali ela se deixou ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos aí estudando sobre a Santíssima Trindade, falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, na escola dominical. E que você se deixe ser usada, assim como essa menina. Ela não olhou para a circunstância. Ela poderia ser uma menina que tinha muitos sonhos, mas houve uma guerra. E aquela menina foi levada cativa. Deus permitiu que ela fosse levada, porque Deus precisava fazer algo lá dentro da casa de Naamã, com Israel. E às vezes acontecem coisas na nossa vida, que é a permissão de Deus, para que Deus use a nossa vida. Né? Eu falei aqui do ensaio, eu não estou vindo no ensaio, né? Eu falei, estou numa peleja. Minha mãe fez, eu acho que fez um mês. Ela levou um tombo indo para a igreja. Minha mãe mora no morro, vocês sabem. Ela levou um tombo, 7h pouca da manhã, indo para a igreja. E ela fraturou o ombro direito, a mão o braço que ela faz tudo.
Então, as filhas que podem estão fazendo escalas. Então, eu tenho que cuidar da minha mãe, que minha mãe cuidou de mim. Eu estou aqui e até hoje, quando eu operei vesícula, a minha mãe ia lá para casa cuidar de mim, que eu não podia chegar na beira do fogão. Ele já operou vesícula aqui, sabe disso. Minha mãe ia lá cuidar de mim. Quando eu fico doente, ela vai lá cuidar de mim. Então, está na hora dos filhos cuidar dela. Tem uma irmã que mora longe, não pode estar. Tem a minha irmã, que a neta dela operou ontem, está na UTI, a Loíse, o pai dela esteve aqui ministrando a palavra em novembro. Ele ministrou a palavra de Deus aqui e contou um pouco sobre a história dele. A Loíse passou pela 15ª cirurgia ontem. Ela entrou 8h30 da noite, 8h30 da manhã no centro cirúrgico, saiu às 6 e pouca da tarde, não, era mais tarde. E ela só foi para o quarto 2 e pouca da manhã, minha sobrinha postou hoje. Ela está sedada na UTI, vai ficar dias. Foi uma cirurgia muito complexa. Acho que foi uma das cirurgias mais longas que ela fez. Mas, gente, se vocês verem a Loíse, sempre que a minha sobrinha posta alguma coisa da Loíse, eu falo, essa menina, ela ensina muita coisa pra gente. Ela transmite alegria, ela transmite força pra gente. Né? E olha só, eu coloquei, a pastora Ana Paula falou de status, eu coloquei lá no meu status que estão precisando de doação de sangue, porque ela precisou fazer transfusão de sangue, ela precisou tomar sangue. Então, o meu sobrinho colocou lá hoje, lá no grupo da família, que eles estão pedindo para as pessoas doarem sangue. Então, lá no meu status eu coloquei lá o local. Se você pode doar sangue, vai lá no banco de sangue e doe sangue. Faça o bem. Amém? Nós vamos estar orando para terminar. E que você se lembre, você é um agente de Deus aonde você estiver. Independente do que está te rodeando, independente da circunstância. Amém? Eu vou pedir o pastor Adriano para estar orando, interpretando a bênção sacerdotal, apostólica sobre as nossas vidas. É porque, irmãos, eu falei que os homens estavam na geladeira, né? Mas eu falei para domingo que os homens aqui estão na geladeira. Eu falei, os homens estão na geladeira, mas o pastor Adriano é um amigo muito querido da gente. Então a gente não pode sair daqui sem receber a bênção dele, amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Só porque eu falei que esse mês de março eu não queria fazer nada. Mas como é que a gente ouve, né, e apanha, né, sentado, né? Quem somos nós para falar que não vamos fazer nada no reino de Deus? Quero louvar a Deus pela vida de vocês, amém? Vocês são uma bênção. Esse lugar vai ficar pequeno para Deus. Deus vai ser glorificado nessa casa. Deus vai ser exaltado com muita força aqui nesse lugar. Os vizinhos saberão que Deus está nessa casa. Deus, Ele sabe como trabalhar. Ele está usando as pessoas que estão cativas para anunciar o Evangelho. Ele vai falar lá no cativeiro, tem uma igreja ali que existe um Deus de Israel. Existe um povo ali que vive a essência do povo, o Espírito Santo. A presença de Deus que é real nesse lugar. Deus faz curar os seus leprosos aqui nesse lugar. As meninas cativas estão anunciando as boas novas, estão dizendo, existe um profeta naquela casa, existe profetisa naquela casa. Não anule a sua dor, querido. Faça da sua dor instrumento de salvação, porque para onde você vai, a sua dor não vai entrar com você. Pai, nós te louvamos nessa noite, glorificamos o teu nome. Obrigado por essa igreja, obrigado por esses pastores. Um dia ter ouvido a sua voz e dito, eis-me aqui, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pelo tratamento que o Senhor está fazendo neles e através deles. Queremos pedir a sua bênção sobre a Heloísa, Pai.
Eu pedi a sua bênção, ó Deus, sobre a mãe da pastora Cássia. Deus, que isso não seja, Deus, um empecilho para a tua filha continuar anunciando as boas novas, falando aos leprosos que o Senhor está salvando. Israel ainda tem profeta, bendito seja o teu nome. Pai, vamos sair daqui direto para nossas casas. Deus, mas nunca queremos sair da tua presença. Deus, nos faz fazer o que nós fomos chamados para fazer. Nós somos ovelha. E a ovelha não come e morre de uma vez só. Ela rumina, Senhor. Que essa palavra possa ruminar em nossos pensamentos. Que nós possamos, ó Deus, entender que, independente da nossa dor, nós fomos chamados para anunciar as boas novas, para florescer no meio dos espinhos, a Deus, para fazer a diferença no meio dessa escuridão. Que essa igreja continue brilhando para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Pai, que essa igreja continue anunciando as boas novas, que essa casa fique pequena para tamanha salvação que o Senhor vai fazer nesse lugar. Esse lugar saberá que há profeta nesse lugar. Esse lugar saberá que há profetisa nesse lugar. Esse lugar saberá, Senhor, que o Deus de Israel ainda cura dessa casa. Bendito seja o teu nome, Senhor. Seja proposto para a glória e a honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Cura a sua mão, cura assim, a sua cabeça. E receba a bênção apostólica da paz do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolações e comunhão do Espírito Santo seja comigo e contigo, que aguarda a vida do Messias e você grita! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Qual é o tema da igreja? Mais uma vez, porque foi só ensaio. Amém? Vocês vão em paz. Lembrando que domingo tem escola.